seres de luz, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo dia de Ho'oponopono aqui do Coração de Gaia. Meu nome é Fabrícia Oliveira, eu sou terapeuta sistêmica. Eu sou Lorena Costa, terapeuta quântica. Nós somos aqui do Espaço Coração de Gaia. E hoje nós viemos trazer para vocês uma afirmação, tá? Para que vocês possam estar recitando, né, durante esta aula até amanhã. E também, assim quando vocês desejarem, tá? É como se fosse um mantrinha. E a afirmação é: aquilo que eu experimento na minha vida é o reflexo do que carrego dentro de mim em forma de memórias inconscientes. É isso aí. De acordo com o Dr. Len, aceitar ser 100% responsável é um caminho difícil a ser percorrido, porque o intelecto tem dificuldade para aceitar isso. Quando um problema aparece, o ego procura sempre alguém ou alguma coisa a quem dar a culpa. Assim, continuamos a procurar fora de nós mesmos a origem dos nossos problemas. Temos realmente muita dificuldade em aceitar que a origem dos nossos problemas esteja sempre dentro de nós mesmos. É difícil mesmo. Mas agora eu vou contar a história do Dr. Len. Ele é psicólogo clínico e foi aluno da Morna Simeona. E um dia ele recebeu uma proposta para comandar a ala psiquiátrica de uma penitenciária que continha uma atmosfera muito pesada, lá no Havaí. Então era tão pesada aquela penitenciária, aquela atmosfera, era tudo tão complicado que o perigo ele estava ali o tempo todo presente no cotidiano dos funcionários e eles iam trabalhar morrendo de medo. Eles simplesmente faltavam frequentemente porque não aguentavam toda aquela pressão. E os psicólogos que passaram ali antes do Dr. Len permaneciam lá por pouquíssimo tempo. Apesar de tudo isso, ele aceitou o cargo, só que tinha uma condição. Ele não ia ver os pacientes. Mas como assim? Ele pediu para que lhe entregassem os registros de todos os pacientes, né, que estivessem internados naquele local. E eles, antes de se fechar na sua sala, em seu escritório, ele pedia para que ele não fosse perturbado, pois ele dizia que ele não precisava ver os doentes para curá-los. Uma atitude um pouco estranha, né? E como? Para um psicólogo, mas a atitude dele foi respeitado, o pedido dele. Os dias foram passando e depois de uns 3 meses mais ou menos, os próprios funcionários do local perceberam que pouco a pouco aquela atmosfera pesada e as relações entre os doentes e os pacientes e os médicos e os enfermeiros haviam melhorado. E eles comentaram isso com o Dr. Len. E os funcionários ficavam muito curiosos e perguntavam assim para ele: o que o senhor faz sozinho naquela sala para tratar os pacientes? E o Dr. Len, muito sábio, respondeu: eu simplesmente digo estas frases, repetindo-as constantemente. Eu sinto muito, me perdoe, obrigada ou sou grata, eu te amo. Aí os funcionários falavam: é só isso, doutor? E ele responde: sim, é só isso. Não é tão simples, né, gente? E foi assim que ele permaneceu lá durante 4 anos neste cargo. E no final disso, o mais surpreendente é que a ala psiquiátrica, depois desses quase 4 anos, ela fechou as portas. Exatamente isso que você ouviu. Fechou tudo. Por que fechou? Porque não tinha mais nada para fazer lá. Todos os pacientes que estavam lá ou estavam totalmente curados, ou a sua presença já não era mais necessária naquele lugar. Mas como que isso é possível, Lorena? Ao falar sobre aquelas pessoas que foram curadas, as pessoas que foram curadas pelo Dr. Len, ele explica que ele curava as partes de si mesmo que as havia criado. E ele acrescenta que tudo na nossa vida e tudo que acontece conosco é de nossa responsabilidade. E o que isso quer dizer? Quer dizer que tudo que aparece
diante dos nossos 5 sentidos e o mundo que nos rodeia é de própria criação nossa. Então, portanto, se alguma coisa me chateia, me estressa, me desagrada, ou seja, me tira a paz no meu mundo exterior, eu tenho a possibilidade de curar essas memórias, que são memórias erradas, que criaram aquela situação. Então, essas memórias, elas ficam no nosso inconsciente, então nós não temos muitas vezes acesso, mas na verdade, aquilo que está fora de você não passa mais do que uma projeção de alguma coisa que vem de dentro de você. Isso é muito importante de se entender, a principal chave para se entender. E o que é que se passa dentro da gente? Como que a gente pode chamar isso, essas coisas que passam dentro da gente, essas memórias, Podemos Lorena? chamar de crenças, pensamentos, memórias erradas. Porque, de fato, para nós é muito mais confortável, é muito mais fácil jogar as responsabilidades nas costas do outro e assumir o papel de vítima. É muito mais fácil a gente pôr a culpa na situação, nas pessoas, é mais confortável, é a zona de conforto, é o comodismo. Mas, porém, aconteça o que acontecer, você não é vítima, você nunca foi vítima. Você é o criador 100% de tudo que lhe acontece, tá? Então não é interessante que nós se fazemos de vítimas nem para nós mesmos nem para os outros, tá? Porque é nossa criação. À primeira vista, é difícil acreditar que eu criei todas as situações chatas, a falta de dinheiro, alguma doença, alguma dor, especialmente aquelas situações que são mesmo desconfortáveis. Então, contudo, entender que somos os criadores da nossa realidade é a chave para o sucesso de todo o processo de Ho'oponopono. Se você entender isso, você vai conseguir abrir muitas portas, porque o que acontece é que uma memória errada, ela cria uma realidade errada. Então, se eu tenho medo de ficar doente, eu vibro nisso, fatalmente eu posso adoecer, né? E quando eu tenho um pensamento certo, eu crio uma realidade de harmonia e de paz. Né? Para isso acontecer, então, o primeiro passo é se conscientizar de que tudo está dentro de si, nada está fora. Né? Depois que você assimilar que tudo o que lhe acontece é 100% de sua responsabilidade, o segundo passo é iniciar o processo de limpeza dessas memórias que causam todos esses conflitos na sua vida, conflitos de relacionamento, falta de dinheiro, doenças, enfim, tudo que te atrapalha, né? Aqui o importante ressaltar é que a maior parte dessas memórias, e isso é muito importante que se frise, a maior parte dessas memórias que dirigem a nossa vida, elas estão num nível inconsciente. E essas memórias inconscientes guiam a sua vida e impedem que você possa expressar o seu livre-arbítrio. Exatamente tudo o que acontece em nossas vidas são manifestação e criação a partir dessas memórias. São as memórias, os pensamentos, as crenças e os paradigmas que nos fazem acreditar que nós somos diferentes uns dos outros, né? E são também essas crenças que nos dão a ilusão dessa separação. Nós não estamos separados, nós já dissemos, nós estamos conectados de alguma forma, todos estamos. As suas memórias, suas crenças erradas, elas simplesmente impedem você de ser você mesmo. Você não consegue enxergar além daquilo. Isso. Quando você se libera dessa herança inconsciente e vai eliminando uma a uma, pacientemente com o processo, como se estivesse assim descascando uma cebola e como se tirássemos camada por camada e vai levando você a descobrir quem de fato você realmente é. O sofrimento que você vê no outro é uma memória que você está reativando em você. E com o Ho'oponopono, você vai limpar todas essas memórias e se... O Ho'oponopono é a oportunidade. É a oportunidade de você se liberar para ser quem você realmente é. Vem com a gente, nós temos o exercício para você hoje. Sinto muito.
Olá, gente. Aqui é Fabrícia Oliveira, terapeuta sistêmica, e nós vamos fazer um pequeno exercício hoje referente à aula. Nós falamos bastante sobre as memórias erradas que trazem realidades erradas, né, que se traduzem em realidades erradas na nossa vida. E para o exercício de hoje, você precisa ter caneta e papel em mãos, ok? Pode ser um caderno, um papel, uma folha, apenas para você poder anotar algumas coisas. Depois você vai destacar essa folha do local, né? Para no final poder queimar. Então o exercício é bastante simples, você vai pegar o papel, a caneta, vai se sentar em um momento em que você não seja interrompido, ok? Você senta com o papel e a caneta, respira profundamente, relaxa o seu corpo e deixa vir as memórias que você julga que não são tão boas e que você gostaria de mudar. Então você deixa vir livremente e vai anotando todas essas informações que vão vindo para você. Então, se vier algum sentimento de tristeza, você anota. Se vier alguma lembrança de algum evento traumático, você anota. Se vier a lembrança de alguma pessoa, o nome ou a imagem de alguma pessoa, você anota. Se você visualizar algum evento da sua vida, você anota também, alguma coisa que te marcou, uma coisa que você presenciou, alguma palavra que você ouviu de alguém e que te deixou triste, qualquer coisa que você acha que precisa ser melhorado e que vier à sua mente, você anota no papel. Depois disso, de anotar todas essas informações, você vai ler uma a uma e vai fazer Ho'oponopono para cada uma delas. Você vai repetir, você vai olhar para aquela lembrança, por exemplo, fiquei chateada porque a minha mãe gritou comigo. Daí eu vou olhar para aquela lembrança, vou visualizar aquilo e vou emitir as frases do Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, obrigada, eu te amo. E vai repetindo até você sentir, ok? Não existe você sentir que está mais tranquilo aquela situação dentro de você. Não existe número certo ou errado de vezes para se fazer, ok? Você pode fazer conforme você sente no seu coração. No final de tudo que você fizer Ho'oponopono para todas as lembranças, você pode queimar esse papel. Eu aconselho que você não o guarde, tá? Queime ou rasgue e jogue fora. Tudo bem? Esse é o exercício de hoje, você pode repetir sempre que quiser. Namastê, eu vejo você. Muito obrigada. Sinto muito, me perdoe. Obrigada, eu te amo. Sinto muito, me perdoe. Obrigada, eu te amo.